Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico, consultor técnico da Detline Produtos e Sistema para Limpeza Limitada. Nesse treinamento de higienização de roupas, vamos abordar processos e aspectos na lavagem e desinfecção de roupas e as soluções e produtos que a DET oferece para esse segmento de mercado. Os principais objetivos da higienização de roupas são a remoção de sujeiras e manchas, melhorando o aspecto visual das roupas, a eliminação de micro-organismos, evitando as doenças, e a conservação das roupas. A higienização de roupas são necessárias duas etapas. Primeiro, a lavagem, que elimina as sujeiras e manchas das roupas, que são substratos de desenvolvimento de micro-organismos, e a desinfecção, que elimina os micro-organismos que podem causar doenças e irritações. A desinfecção, ela é feita juntamente com o alvejamento, com produtos que liberam cloro ou oxigênio ativo. Então, necessariamente, uma higienização, ela começa com a lavagem para eliminação de sujeiras e, na sequência, com a desinfecção para eliminação de micro-organismos. Lavagem de roupas. No procedimento de lavagem de roupas, temos que considerar os 5 elementos. A água, que tem que ser de boa qualidade e com quantidade suficiente para os processos de lavagem. O tipo e intensidade de ação mecânica que teremos nas superfícies e nas roupas. O tempo disponível para a realização dos processos de lavagem, dos ciclos de lavagem. A disponibilidade ou não de temperatura. Sabemos que a água quente facilita e acelera a remoção de sujidades e manchas. E o tipo de detergente mais adequado que irá complementar esses outros 4 elementos. Quanto à qualidade da água, uma água considerada ideal para a lavagem de roupas tem uma dureza expressa em carbonato de cálcio de no máximo 90 ppm. Tem uma alcalinidade livre nula ou zero. Tem uma alcalinidade total em carbonato de sódio, no máximo 250 ppm ou miligramas por litro. Em cloretos, expressa em cloreto de sódio, no máximo 1,5 gramas por litro. Matéria orgânica, expressa em permanganato de potássio, no máximo 20 miligramas por litro ou 20 ppm. Um pH de 6,5 a 7,5, portanto, um pH neutro. E ferro, no máximo 0,1 miligramas por litro ou 0,1 ppm. Sabemos que o ferro pode causar danos e manchas às roupas. E sólidos totais em suspensão, no máximo 15 miligramas por litro ou 15 ppm. Herbert Sinner, um químico alemão, definiu limpeza como sendo: a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade, sem danificar a superfície. Olhando mais de perto esses 4 elementos, detergente químico, temperatura, tempo e ação mecânica, temos o seguinte: definimos detergente químico como sendo a quantidade suficiente de produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e manchas das roupas, deixando um mínimo de residual. Temperatura é a temperatura da solução de detergente durante todo o processo de pré-lavagem ou de lavagem. Tempo é o tempo que a solução detergente fica em contato com as roupas antes do enxágue. E ação mecânica compreende a ação mecânica provocada pelos tombamentos e batidas, é influenciada pela carga de roupas, tipo e rotação do motor, tipo de paz e pela presença ou não de espuma. Assim, a nossa definição de lavagem, baseada também em Herbert Sinner, fica: a lavagem de roupas é uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico na quantidade mínima e suficiente, a uma temperatura constante do banho de lavagem, durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer sujeiras e manchas,
de modo que a ação mecânica das batidas e tombamentos disponíveis possam removê-las completamente sem danificar as roupas. Fica assim a nossa definição de lavagem segundo Herbert Sinner. Herbert Sinner também postulou que esses 4 elementos de um procedimento de limpeza ou de lavagem, a temperatura, a ação química, a ação mecânica e o tempo, eles se completam e se complementam dentro de um círculo, chamado círculo de Sinner. Que o círculo de Sinner nos diz que a falta de um desses 4 elementos será compensada pelos outros 3. Ou seja, a falta de temperatura no procedimento de lavagem de roupa será compensada pelo aumento do tempo de banho, tempo de batimento, que consequentemente vai aumentar a ação mecânica sobre as roupas e também deve ser feito um aumento na dosagem da ação química ou do detergente químico. Então, o círculo de Sinner nos informa que esses 4 elementos se completam e se complementam dentro de um círculo num procedimento de lavagem de roupas, que a falta de um será compensada pelos demais. Para melhor definirmos a ação química ou detergente químico mais adequado para uma determinada situação ou condições de ação mecânica, temperatura e tempo, temos que conhecer os principais tipos ou os tipos de sujeiras mais comuns que temos nas roupas. Começamos com terra ou argila. Os grãos de argila ou pó, mais grosseiros, se fixam sobre os fios dos tecidos. Esses grãos são facilmente eliminados pela água e ação mecânica da lavagem. As partículas menores penetram na fibra e são mais difíceis de eliminar. São eliminadas pelo inchamento das fibras provocado pelas substâncias alcalinas durante a pré-lavagem. Temos o suor. A maior parte do suor é composto por água e cloreto de sódio. Porém, o suor também contém ácidos orgânicos saponificáveis em meio alcalino. Gorduras animais são compostas por 3 ácidos graxos e glicerina. Alguns desses ácidos graxos são saponificáveis em meio alcalino, outros são emulsionados pelas micelas formadas pelos tensoativos, principalmente os tensoativos aniônicos. Gorduras e óleos vegetais, também formados por ácidos graxos e glicerina, se diferem das gorduras animais pelo tamanho das cadeias carbônicas e pelo ponto de fusão. A remoção dos tecidos também é por saponificação e por emulsionamento, através das micelas formadas pelos tensoativos. Os óleos minerais, eles só podem ser emulsionados. Os tensoativos não iônicos são, nesse caso, particularmente recomendados. Esses óleos são estáveis a 100 graus centígrados e, portanto, tornam-se inútil fazer uma pré-lavagem a frio. Solventes também são excelentes para a remoção desse tipo de sujidade. Metais e óxidos metálicos, essas manchas, exemplo da ferrugem, quando em excesso, só podem ser removidas em meio ácido. Não se pode, portanto, obter bons resultados na lavagem, mesmo com produtos ricos em complexantes. Temos as manchas pigmentárias, como no caso das antocianas, que é o pigmento da uva, então manchas de vinho, sucos, café, grama, etc. Essas manchas não podem ser eliminadas só pelas propriedades tensoativas, alcalinas ou ácidas dos produtos para lavagem. Devem descolorar essas manchas. Para tanto, utiliza-se produtos alvejantes oxidantes, que liberam cloro ativo ou oxigênio ativo. Temos as excreções corpóreas, que são as manchas de sangue, urina, pus, vômito, fezes, etc. Essas manchas são facilmente eliminadas quando tais sujidades forem lavadas quando ainda não secas. Temos as proteínas e albuminas. O sangue contém albumina e um grande percentual de ferro, principal pigmento do sangue. Com alta temperatura, a albumina se coagula, tornando-se insolúvel e fixando a mancha no tecido. Para eliminar o sangue, deve-se evitar a coagulação da albumina, isto é, evitar-se a água quente no início da lavagem. É necessário iniciar o processo com lavar com água fria para não fixar a mancha. O mapa residual é removido depois por oxidação com cloro ou com oxigênio. Aqui um resumo
de como as sujeiras são removidas das roupas. As sujeiras podem ser classificadas em solúveis e insolúveis em água. As solúveis, elas podem se dividir em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas, elas são retiradas por solubilização. Podem, exemplo, os açúcares e os carboidratos solúveis. E as inorgânicas também são retiradas das roupas através de solubilização e podem ser sais solúveis inorgânicos depositados sobre as roupas. Outro grupo, as insolúveis, elas podem ser também divididas em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas, elas podem ser retiradas por saponificação, no caso das gorduras e óleos. Saponificação é a reação entre um álcali, ou soda cáustica, ou potássio cáustica, com o ácido graxo das gorduras, tornando-os solúveis. Ou emulsificadas, que são, no caso, as gorduras, os óleos vegetais, os carboidratos e óleos minerais e graxas. A emulsificação é feita através dos tensoativos que envolvem as moléculas de gordura e mantêm elas em suspensão no banho detergente. Elas podem ser removidas também por hidrólise ou oxirredução. Hidrólise é a quebra das moléculas em moléculas menores e solúveis. São o caso das proteínas, como sangue e outros tipos de manchas. Temos também as orgânicas, que são removidas por dissolução, que são os derivados de petróleo. Aqui os solventes entram em ação. E as inorgânicas, insolúveis inorgânicas, que elas podem ser retiradas também por reação ácido-base, que é o caso das incrustações calcárias e as manchas ferruginosas. Ok? Tipos de lavanderia. Podemos classificar as lavanderias como sendo as lavanderias industriais, que lavam grandes quantidades de roupas de terceiros. Temos as lavanderias comerciais, que também lavam roupas de terceiros, mas em menor quantidade, que são as lavanderias de ruas, de bairro. As lavanderias institucionais, que geralmente lavam suas próprias roupas, como hotéis e hospitais. E as lavanderias domésticas, que utilizam máquinas domésticas, são lavanderias de instituições pequenas, como casas de repouso e pequenas pousadas. Independentemente do tipo de lavanderia, seja ela industrial, comercial, institucional ou doméstica, precisamos fazer a checagem de alguns itens para uma melhor definição do tipo de ação química ou detergente ou lavar-roupas para indicar. Precisamos saber as condições da qualidade e origem da água, as condições da área suja e da área limpa, se elas estão realmente isoladas e não há risco de roupas limpas entrarem em contato com as roupas sujas, as instalações elétricas e hidráulicas, condições da caldeira, no caso de haver água quente, como é que estão as balanças, calibragens, etc., e os carrinhos de transporte de roupas, quais são as condições desses carrinhos. Também precisamos checar as máquinas, a calibração das bombas dosadoras, os termômetros e cronômetros se estão dando as respostas corretas, as respostas reais de temperatura e tempo, mangueiras e válvulas de retenção, se existem vazamentos ou não, a drenagem, as condições dos drenos e as condições de ferrugem no maquinário em geral. Também, independentemente do tipo de lavanderia, o processo de tratamento de roupas segue as seguintes etapas. Primeiro é a coleta, que é realizada na área externa, fora da lavanderia. Já na lavanderia, na área suja, nós temos a classificação das roupas em sujidades leves, pesadas ou superpesadas. Temos a pesagem e a separação ou abertura das roupas. Seguimos com a lavagem. A lavagem separa a área suja da área limpa. Depois da lavagem, temos a centrifugação, a secagem, a calandragem, depois vem a passadoria, a dobragem e, por último, a guarda, que também é feito na área externa da lavanderia. Então, todo o processo de tratamento de roupas segue estas etapas aqui, ok? Tem-se a necessidade também de checar o processo de tratamento de roupas. Como? Aonde é feita a coleta de roupas, quanto tempo as roupas demoram para chegar na lavanderia para serem lavadas, pois, como vimos, algumas manchas, depois de secas, são mais difíceis de ser retiradas.
Como é feita a classificação das roupas na área suja, as roupas de lavagem pesada, lavagem leve ou lavagem super pesada, como é feita a pesagem e a carga das roupas nas lavadoras, se é obedecida a regra de 100% da carga nominal para fibras de algodão, de 80% da carga nominal da máquina para fibras mistas de algodão poliéster e de 60% da carga nominal da máquina para fibras de algodão. Como é feito também a abertura e separação das roupas. Precisamos também checar a lavagem. Para o processo de lavagem, precisamos checar o nível de água, a entrada dos produtos, se ela acontece realmente, o tempo dos processos, se corresponde ao que está no cronômetro ou no relógio, a rotação do tambor, o número de rotações para cada lado do tambor, para evitar o enrolamento, e a drenagem da água, se ela acontece de maneira rápida e que não deixe acumular sujeira nas roupas já lavadas. Geralmente, os processos de lavagem de roupas são compostos pelo enxágue inicial, a umectação, a pré-lavagem, a lavagem, alvejamento e desinfecção, a neutralização, o amaciamento e o enxágue final. Vamos ver cada um deles. Enxágue inicial. Remove por solubilização todas as sujidades solúveis em água, como açúcares, sais solúveis e sujidades mais grosseiras aderidas às roupas. Na umectação, o processo de umectação é realizado pela alta carga de tensoativos presentes nos lava-roupas umectantes, diminuindo a tensão superficial da água, assim aumentando a molhabilidade e penetrabilidade do banho de lavagem nas fibras têxteis. Como produtos umectantes, a DET possui o Limax 100, à base de tensoativos não iônicos, um pH de 6,5 a 7,5. Temos o Limax 130, também à base de tensoativos não iônicos, um pH de 6,5 a 7,5 também. Temos o ProMaster 100, à base de tensoativos aniônico e não iônico, também com pH de 6,5 a 7,5. O ProMaster 170, que tem tensoativos não iônicos e promove uma umectação em meio ácido, pois tem o pH de 1 a 2. E o Zeta Pasta, um tensoativo não iônico e aniônico com pH de 6,5 a 7,5. Lembrando que os produtos umectantes, eles trabalham em associação com os produtos alcalinos. Temos o processo de pré-lavagem. No processo de pré-lavagem, são abertas as fibras através de inchamento provocado pelos agentes alcalinos, ficando preparadas para a operação de lavagem. Durante a pré-lavagem, é removida a grande maioria das sujidades das roupas. No processo de lavagem, são removidas as sujidades insolúveis em água, como óleos, gorduras e manchas. Podemos separar os lava-roupas em alcalinos e lava-roupas completos. Os lava-roupas alcalinos que a DET apresenta, nós temos o Limax 200, a base de hidróxido de sódio, que contém alto teor de sequestrantes, a mesma coisa para o Limax 230, também a base de hidróxido de sódio, que contém alto teor de sequestrantes, o ProMaster 250, que é um blend de alcalinizantes e sequestrantes. Também o Zeta Prelado é um blend de alcalinizantes e sequestrantes. Lembrando, novamente, que esses produtos alcalinos, eles trabalham em associação com os produtos umectantes. Já os lava-roupas ditos completos, eles podem promover uma lavagem sozinhos, isto é, eles têm alcalinidade para saponificação e quebra de moléculas de gordura e proteínas, e, ao mesmo tempo, ele tem poder de umectação, podendo até mesmo serem usados como umectantes. A DET tem o Limax 110, que é a base de tensoativos catiônico e não iônico, um pH de 10,5 a 11,5. O Limax 120, a base de tensoativo aniônico e não iônico, um pH entre 9 e 10. O Limax 120, ele é especialmente indicado para lavanderias onde tem-se problemas com dureza d'água,
porque ele é rico em sequestrantes. O Limax 300 é a base de tensoativo aniônico e com pH entre 13 e 14. Um pH extremamente alto, indica uma alta alcalinidade, um alto poder de saponificação. E o Limax 310 é a base de tensoativo aniônico e não iônico. Também tem um blend de enzimas, amilase, protease, lipase, celulase, e trabalha com pH entre 7 e 8. Alvejamento e desinfecção. Os processos de alvejamento e desinfecção são realizados nas roupas através de produtos oxidantes clorados ou oxigenados que descolorem as manchas pigmentárias e eliminam micro-organismos. Os alvejantes e desinfetantes da DET, temos o Limax 420, desinfetante que é alvejante à base de cloro com 8% de cloro ativo, o Limax 430, que ele é alvejante à base de peróxido de hidrogênio, e o Limax 450, também é um desinfetante alvejante à base de ácido peracético com 15% de concentração. Além desses, temos o Promaster 400, que é um alvejante à base de cloro isocianurato de sódio, e o Zetaclor, também um alvejante à base de dicloro isocianurato de sódio. Esses dois, eles são só alvejantes, eles não trabalham como, eles não são registrados como desinfetantes. Acidulação ou neutralização. O processo de acidulação ou neutralização de resíduos alcalinos ou de alvejantes baixa o pH das roupas, fechando as fibras e preparando as roupas para o amaciamento. Também remove manchas. Os neutralizantes da DET, o Limax 500, à base de bisulfito de sódio, o Limax 530, também à base de bisulfito de sódio, e o Zetasur, à base de metabisulfito de sódio. O amaciamento, o processo de amaciamento é realizado para amaciar e desembaraçar as fibras têxteis, evitando o enrugamento e evitando a eletricidade estática durante a secagem, e também para perfumar as roupas. Os amaciantes da DET, o Limax 600, o Limax 630, o Promaster 600 e o Zetasoft, todos eles à base de cloreto de diesteril dimetilamônio. O enxágue final remove os amaciantes e residuais dos lava-roupas, deixando as fibras prontas para os processos seguintes. Aditivos de lavagem que a DET fornece, o Limax 550, que evita a revelação da clorexidina, o Limax 560, que é um aditivo antidureza d'água, o Promaster 700, que é um finalizador de passadoria, e o Zetasolve, que é um solvente à base de hidrocarboneto alifático. Dúvidas a respeito do exposto nesse treinamento ou dos produtos de lavanderia da DET, terei prazer em responder. Este é meu contato e este é meu telefone celular com o WhatsApp. Obrigado e até um próximo treinamento.